Bom, estamos ao vivo. Vamos só confirmar se está tudo certinho. Aqui para mim deu certo. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Esperar um minutinho enquanto as pessoas estão entrando. Tá, nós estamos transmitindo por qual página? Pelo Facebook, eu vou te mandar agora, Bia, aqui no nosso chat. Tá bem. Aqui, deve ter aparecido para você aí. Gente, só um minutinho enquanto as pessoas estão entrando. A gente está compartilhando das nossas páginas aqui também. Beleza. Boa noite, pessoal. Gente, eu vou começando. Posso? Vou dar um secadinho primeiro, e aí a gente vai esquentando enquanto isso. Primeiro, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando hoje e nas últimas semanas, né? Enfim, todas as outras conversas que a gente já teve. Hoje a gente teve vários convidadas e convidados muito especiais desde o começo, e hoje não vai ser diferente. A gente tem uma convidada muito, muito interessante, muito importante, que enfim, que nos inspira enquanto coletivo, que é a deputada estadual Beatriz Cerqueira. Bia, primeiro eu queria te agradecer muito, né, assim, acho que em nome do coletivo, pela sua presença, por ter topado essa conversa. A gente tem muito assunto para tratar, muita coisa para te perguntar, enfim. Então, a gente te agradece muito pelo seu tempo, que a gente sabe que é corrido. A gratidão é minha. É um prazer. Eu comecei o domingo numa live conversando com a assistente social Nela Batista, que foi vereadora por 2 mandatos aqui em Belo Horizonte. Hoje é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, né? Uma proposição que se transformou em lei, iniciativa da deputada estadual Marília Campos, e é uma gratidão encerrar o domingo com vocês, né? Encerrar, que eu digo assim, a minha última atividade de trabalho, né? Então, é uma gratidão, eu me sinto muito honrada quando eu sou convidada, e principalmente quando o convite vem de iniciativas tão interessantes quanto o coletivo de vocês. Então, Priscila, Andressa, Hernani, Bruno, a gratidão por estarmos juntos e juntas, né? E por compartilharmos esse domingo à noite. Não sei se para você está tão frio quanto está para mim, mas por aqui está um pouquinho frio. Eu acho que aí deve estar um pouquinho mais, né? Tá puxado. Considerando, aqui está bastante, né? Eu fico entre a felicidade de ficar agasalhada com um bom livro, que é o que eu mais gosto de fazer, mas o coração apertado das pessoas em situação de rua, que em Belo Horizonte, assim, explodiu assustadoramente no último período, né? Então, a gente fica aí com o coração dividido entre o que a gente gosta e a necessidade de transformar esse mundo que está muito desigual. Mas é um prazer conversar com você. Perfeito, Bia. Bom, só uns recadinhos rápidos, então. Acho que o primeiro ponto, provavelmente tem outras pessoas que não nos conhecem enquanto coletivo. Eu queria só explicar muito brevemente. A gente representa uma pré-candidatura coletiva na cidade de Itajubá, no sul de Minas. Essa pré-candidatura coletiva é composta por mulheres, né, por homens, enfim, e por vários segmentos, pela pluralidade da cidade. E nós 4 representamos essa pré-candidatura Nossa Voz. E essas conversas a gente tem promovido com pessoas de áreas específicas, e a gente tem tentado democratizar o acesso a essas conversas. A gente sabe da barreira do digital, infelizmente tem pessoas que, né, a gente, pela desigualdade, não tem acesso a essas conversas e tal, mas a gente tem tentado ampliar as frentes. Então a gente tem nossos espaços no YouTube, no Spotify, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Hoje, infelizmente, o YouTube estava com muita instabilidade, a gente não conseguiu transmitir ao mesmo tempo por lá, então a gente vai transmitir pelo Facebook. Então esse é o primeiro recado. E aí eu acho que eu queria tomar, na verdade, a liberdade, Bia, de falar sobre o seu mini currículo, assim, só para as pessoas saberem quem é Beatriz Cerqueira, deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Eu vou ser bem breve, mas é só para a gente já partir para a primeira pergunta aqui da conversa.
A Beatriz Cerqueira, para quem não conhece, né, às vezes, enfim, é mulher, ela é mineira, né, professora, também é formada em Direito, e foi eleita pelo Partido dos Trabalhadores aqui de Minas Gerais como deputada estadual, e tem algumas lutas, né, várias lutas com vários focos, mas eu acho que o pé principal é na educação, e foi por onde nós do coletivo acho que até conhecemos a militância, enfim, o trabalho da Bia. Ela atuou no Conselho da Previdência dos Servidores Públicos, né, e no Conselho do Fundeb, assumiu a coordenação geral do Sindiúti, né, de Minas Gerais, foi eleita a presidenta da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, se eu não me engano, a primeira mulher também, né, perfeito. Atuou na articulação também do plebiscito mineiro pela redução da tarifa da energia, representou o Brasil nos 3 encontros mundiais do Papa Francisco com os movimentos sociais, participou daquela série de ações e de denúncias contra a Vale, a Samarco, a BHP, enfim, que aconteceram principalmente aqui em Minas Gerais, e também participou das lutas contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista, terceirização, reforma do ensino médio, enfim, uma série de lutas, principalmente na área da educação, e foi eleita, né, para ser deputada estadual, a 8ª candidata mais bem votada de Minas Gerais para a Assembleia Legislativa. Então, depois dessa introdução de quem é Bia Cerqueira, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer, para depois deixar aberto para todo mundo do coletivo também, o que despertou em você, Bia, essa vontade de entrar na política ou de fazer política de forma organizada? O que foi essa fagulha aí? Vem do meu primeiro lugar, né, de coletividade, que foi a Pastoral da Juventude. Então, na adolescência, lá na Forania Nossa Senhora da Paz, na paróquia Santa Inês, eu comecei a participar de grupo de jovens, né? E a partir dessa participação, uma participação leva a outra, a gente se insere em várias atividades, né, da comunidade, né? E militei por muito tempo na Pastoral da Juventude. Então, eu acho que essa ideia de coletividade, ela parte daí, né? Acho que se é para ter um ponto de partida, seria isso, dessa minha militância na Pastoral da Juventude. E a gente vai aprendendo que o mundo é maior do que a gente e que a gente precisa interferir nele de forma cada vez mais coletiva, né? E eu sou eu não sei se o nome é adepta, né? Eu faço parte, não sei como é que é o nome, mas eu me identifico com a teologia da libertação, né? E a minha militância na Igreja Católica teve esse fio condutor, né? Não dá para morrer para chegar ao reino dos céus, a gente tem que fazer o reino dos céus entre nós, né? Então, essa é a tarefa. E a política é o lugar para fazer isso. Nós somos seres políticos, né? Eu tive toda a minha trajetória no movimento sindical, você fez a síntese aí, né? Porque, para mim, é intrínseco você ser professora e você lutar para melhorar o mundo, né? Eu não vejo a nossa profissão separada disso. Né? Então, eu passei no meu primeiro concurso aos 17 anos, né? Eu entrei muito rápido, porque eu me formei em magistério e já fui para a profissão. Então, eu me formei aos 17 anos, meu primeiro concurso aos 18, né? Então, aos 17 eu já estava numa sala de aula e aos 18 eu já estava numa sala de aula da rede pública, na periferia de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu sempre trabalhei na periferia das cidades onde eu fui professora, e já a gente se engaja, porque eu acho que isso, para mim, foi tudo muito natural, né? A partir desse alicerce que vem da Pastoral da Juventude. Então, a militância no movimento sindical, né, da educação, dessa militância na educação, a necessidade de nós fazermos um processo de luta maior. Então, a ida, né, para a CUT foi um processo de construção muito coletiva. Eu era o nome, né, eu era o instrumento, mas o processo foi muito coletivo, do porquê estar na presidência da CUT, do porquê ocupar aquele espaço. Foram 2 gestões, né? De fato, eu fui a primeira mulher a assumir a presidência da Central no Estado. Essa é uma característica ruim para o movimento sindical, poucas mulheres assumem ainda espaços de liderança, né? É uma situação a enfrentar e a modificar também, e disso tudo, nós vivemos muito a partir de 2016, derrotas sucessivas, né?
a gente perdeu a discussão da PEC 241, que foi o congelamento dos investimentos, a gente perdeu um pedaço importante da democracia, porque quando a elite decide que o governante tem que sair, ela joga fora a democracia. Um governante não sai porque um grupo social não quer. Um governante sai quando ele comete crimes, né? Como o atual presidente comete crimes de responsabilidade e como a presidenta Dilma não cometeu crime de responsabilidade. Então, daí veio um processo cada vez mais necessário de ocuparmos, né, esse espaço institucional. Confesso que não era o meu projeto de vida, tanto é que eu demorei muito, tanto é que foi uma candidatura anunciada muito na véspera das eleições de 2018, para quem acompanhou o processo, mas se nós não ocuparmos, só ficam eles nesse espaço, e nós precisamos fazer a disputa. Eu acho que o parlamento é um lugar que a gente consegue fazer muita disputa, disputa com as nossas ideias, com a nossa representatividade, com proposições, com projetos, né, com a nossa visão de mundo. Então hoje eu estou lá, cumprindo essa tarefa, né? Já no segundo mês de legislatura, participei da CPI, que apurou o crime da Vale, em Brumadinho, né, que é uma pauta que eu sempre trabalhava de enfrentamento às mineradoras antes de ser deputada, né, e a partir daí eu iniciei também várias outras discussões de enfrentamento à mineração. Além da pauta da educação, né, hoje eu sou presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, acho que isso é um marco importante para todos nós, né, não é muito comum, eu sou professora primária, professora dos anos iniciais, ocupar esse espaço, né, e você ter uma presidência no campo da esquerda também, né, então acho que esses são marcos coletivos que são importantes. Paro por aí, porque senão eu continuo falando até o final da noite. Eu acho que o que fica bem marcado, talvez, nesse ponto, é a questão da participação popular, coletiva, até a cara acho que da candidatura, né, na época da Bia, foi construída muito coletivamente, enfim, acho que esse é um ponto que você também sempre ressalta, né, de ser essa porta-voz desses pontos. E aí eu acho que o Hernani tinha uma pergunta. Pode falar, Hernani. Isso, então, primeiramente, boa noite a todos, é um prazer ter a deputada Bia aqui conosco. Tive a oportunidade de conhecer a Bia pessoalmente no movimento da Frente Brasil Popular, em Poços de Caldas, na época da eleição. E assim, para quem conhece a Frente, né, sabe que é isso, é um aglomerado de coletivos que pensam em soluções para a gente ter uma sociedade mais plural, mais participativa, né? E eu acho que vai muito. E lá eu senti que a Bia tem muito isso. O mandato dela, né, se ela fosse eleita naquela época, ela iria estar seguindo essa questão participativa. E aí eu queria saber da Bia duas coisas. Primeiro, como ela vê a questão da visão conservadora que o nosso Estado tem, de uma forma geral, para candidaturas que se propõem a ser coletivas, participativas, populares. E depois, no segundo momento, também para emendar, em relação, ela falou de algumas percas que a gente teve, né, da PEC e tudo, a reforma trabalhista, eu vejo como uma grande perca para os sindicatos, de uma forma geral, e como que a gente consegue reavivar os sindicatos para que eles consigam se tornar participativos, ferramentas dos trabalhadores para as conquistas. Mais ou menos esses dois pontos, Bia. Só esses dois pontos, né? Uhum. Só isso. Bom, eu vou começar pela sua segunda pergunta, né? Assim, quando você processos ditatoriais, processos que atacam democracia, atacam os sindicatos. Porque os sindicatos, de uma forma geral, eles são porta-voz importantes de grupos sociais que sozinhos estão excluídos e que, através do sindicato, eles conseguem ter uma força mais coletiva de denúncia, de discussão, de enfrentamento, de chamada, de negociação por melhorias das suas condições objetivas enquanto classe trabalhadora, né? Então, esse processo da reforma trabalhista. E antes, né, um processo de criminalização dos sindicatos, e agora também, né, sempre a ideia de associar aos sindicatos a
a uma criminalização, a um processo sempre de ataques, né, a uma invisibilidade na mídia corporativa, né, eles são pouco ouvidos, tem pouco contraditório, faz parte de uma dinâmica, primeiro, própria do capitalismo, né, e segundo, próprio de um processo que nós estamos vivendo, de uma democracia cada vez mais solapada, cada vez mais atacada. E para isso precisa silenciar grupos sociais que signifiquem ameaças, né? Então, os sindicatos, eles, de forma geral, eles ameaçam essa dinâmica que nós estamos enfrentando no país. Então, é preciso desqualificá-los, descaracterizá-los, atacar suas lideranças, criminalizá-las, prendê-las, né? Desmoralizá-las. Então, tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, nós estamos vivendo, de fato, um processo que ele é muito bruto, né, a violência como forma de fazer política, como eu costumo dizer, ou como muitos estudiosos falam, né, a necropolítica, né, a gente vive uma política da morte, né, assim, a quantidade de trabalhadores da saúde que estão morrendo no exercício da profissão, estão adoecendo no exercício da profissão, contaminados pelo Covid-19, demonstra muito mais, né, do que uma simples contaminação, a precariedade das condições de trabalho, das condições de proteção desses trabalhadores, os baixíssimos salários, né, o setor da enfermagem não tem um piso salarial, né, jornadas extenuantes, mais de uma jornada, inclusive, né, de trabalho, enfim, acho que esse processo. Então, assim, a gente precisa fazer um processo de reorganização de forças, por isso que eu sou muito defensora da Frente Brasil Popular, porque exatamente cada um tem seu protagonismo, mas a gente precisa ter uma convergência, porque esse momento que nós estamos enfrentando já mostrou que sozinho ninguém vai ganhar, não tem um protagonista. Não tem um que vai ser o vitorioso do processo. A gente precisa juntar muitas forças. Há 2, 3 meses atrás, nós achávamos que os dias estavam contados do atual presidente da República. A elite se reorganizou, né? Ela se recompôs, e é inacreditável que nós ainda tenhamos, né, aquela pessoa como presidente da República, apesar de tudo que ele já fez, né, no país. Bem, então, acho que essa é uma questão. A reforma trabalhista foi a destruição da CLT, que nem a ditadura civil-militar teve a ousadia, né, ou a covardia de fazê-lo. Então, é um projeto antigo da elite brasileira que viu as condições, né, propícias e investiu. E a nossa elite, ela é tão covarde que ela não se importou em migrar por uma candidatura como o do atual presidente, que não era a candidatura original dela, né? A elite brasileira não tinha como candidatura original o atual presidente, mas ela não se importou em migrar desde que a esquerda perdesse as eleições, né? Então é um processo muito cruel, né? O debate que você faz, bem, a política, primeiro que ela é um lugar, via de regra, machista, quando não, agora é misógino, né? Então, eu primeiro queria dizer isso, né? Você pergunta dessa visão conservadora versus ações coletivas. Então, é um lugar que se expulsa as mulheres todos os dias, pela dinâmica, pelo cotidiano, pela forma como as relações se estabelecem, pela dificuldade de lidar com mulheres, né? Uma licença maternidade, ela precisa ser feita como licença médica, porque não tem previsão de licença maternidade em vários estados, né? Em várias assembleias legislativas, para citar um exemplo básico, né? Assim, simples, né? do que nós estamos enfrentando. Nós enfrentamos também processo eleitoral como um fim em si mesmo, e não como um meio para uma disputa maior, né? E, portanto, como um instrumento. E aí, de fato, em qualquer lugar, inclusive na própria esquerda, há um estranhamento com ações mais coletivas, né? Então, eu estou tentando ter uma iniciativa do qual vocês participam, né? Porque eu olhei para é a primeira vez como deputada que eu vou passar pelas eleições municipais. Aí eu pensei comigo, como é que eu faço isso? Eu vou pôr uns candidatos debaixo do braço e vou dizer, eles são meus, vamos eleger? Como é que vai funcionar esse processo, né? E eu estava com muita dificuldade, assim como eu tenho dificuldade de lidar com emenda parlamentar,
assim, porque o dinheiro é público, aí eu vou anunciar como meu, eu ainda estou aprendendo, sabe, assim, aí depois de emenda, se vocês quiserem, depois eu falo, mas como é que eu ia atuar? Né? Então, assim, a gente começou a falar assim, ó, vamos fazer uma rede, vamos ter um processo mais solidário, porque foi isso, Hernani, que eu senti falta muito em 2018, sabe? Assim, as pessoas não se ajudavam, as pessoas achavam que compartilhar o seu assunto, que tirar uma selfie ao seu lado, poderia perder voto, ou você vai perder voto para ela, você precisa destruir quem está do seu lado, porque não é assim, né? O inimigo não está do seu lado, né? O inimigo é outro, né? Então, assim, eu acho que iniciativas coletivas como a de vocês têm muito a nos ensinar, né? Eu não sou tão avançada em ponto como parlamentar como vocês são. Eu ainda chegarei lá, né? Mas eu acho que assim, essas iniciativas elas têm muito a nos ensinar, porque elas trazem um processo mais coletivo. Elas trazem uma dinâmica que a forma de construção ela é melhor, né? Eu busco fazer um processo com o trabalho parlamentar de muita escuta. Eu aprendi isso no movimento sindical, né? Então eu faço assim, eu fazia, né? Porque está tudo suspenso, muitas audiências públicas, porque as audiências públicas eram uma forma de trazer as pessoas para dentro do parlamento. Algumas pessoas não entendiam, achavam que eu institucionalizava demais. Mas se a gente não vai para dentro daquele espaço só fica... Se a gente não leva sem terra, só fica o latifúndio lá falando. O sem terra também tem que falar, para ficar num exemplo assim, né, de opostos. Né? O debate tem que ser feito lá. Um trabalhador da terra tem o mesmo direito de estar lá e de usar aquele microfone. Então, assim, essa ocupação do espaço, eu sou muito defensora dela e de todos os projetos de lei. E a imprensa fez um ranking aí no final do ano, no início desse ano. Eu fiquei bem posicionada no ranking entre os deputados em geral, né? Fiquei bem de apresentação de projetos de lei, mas é por isso, assim, de cada conversa surge uma proposição, porque de cada problema que a gente vê na sociedade tem alguma coisa a propor. Não é? E essa disputa eu acho que ela é importante. Não basta só eu, como deputada, ficar resistindo a pautas que são de retrocesso. Eu vou citar um exemplo concreto, que já foi vencido, não tem chance de ninguém apresentar recurso. A direita apresentou cidadania honorária para o Bolsonaro, no início do ano. Foi na comissão que eu faço parte, administração pública. Fiz o debate todo, votei contra, fiz tudo do que o regimento me permitia, eu fiz. Eu era minoria, passou a cidadania honorária. Eu fiquei pensando, aí quando o governador assinou, né, aí surgiu o abaixo-assinado, contra, tal. Eu fiquei pensando, gente, mas o que eu posso fazer? Mas o que eu posso fazer propositivo? Porque a resistência eu fiz, tudo que eu tinha para fazer ali eu fiz. O que eu posso fazer? Quem que é importante para gente? Paulo Freire. Aí fui pesquisar, Paulo Freire não era cidadão honorário de Minas Gerais. Apresentei, foi aprovado, e deve estar numa das gavetas do Zema, né? Até hoje, né? Mas a Assembleia Legislativa aprovou cidadania honorária, pós-mortem, né? Acho que tem esse termo, para Paulo Freire. Então, assim, eu prefiro disputar também, além de fazer a resistência, mas eu prefiro disputar com pautas propositivas. Pautas propositivas não lacram muito, não tem muitas curtidas, né? Tem essa, assim, a pauta negativa ela atrai mais, né? O desastre atrai mais do que a construção. Eu sinto muito isso, né? Mas eu persisto na pauta propositiva. A gente teve agora, nos últimos 10 dias, um deputado fez um projeto de lei para diminuir o tamanho da serra, acho que foi a Serra da Moeda. Isso para a gente é um choque, porque a gente vem de um processo de um crime de mineradora, diminuir a serra para atender, né, territórios para a mineração. Então, eu
comecei a pensar da mesma forma, assim, o que eu posso fazer de forma propositiva? E nós, de fato, estamos pensando, estamos elaborando o que fazer de forma propositiva. Então, essas disputas que não vão resolver o mundo, né, a revolução não virá pelo parlamento, mas eu acho que é importante que a gente tenha essas iniciativas, né? E por isso processos coletivos nos ajudam mais, porque trazem essas ideias que a gente vai transformando em ação parlamentar. Pelo menos no meu caso eu tento fazer dessa forma. Pri, pode emendar. Não, na verdade, ela foi falando, já entrou em outras coisas. Eu adorei. Bom, Bia, eu queria te falar sobre representatividade mesmo, porque eu trabalho com gênero bastante aqui em Itajubá, sou advogada, sou coordenadora da Comissão da Mulher Advogada de Itajubá. A gente está verificando a rede de combate à violência. Eu tenho trabalhado bastante com mulheres. E o movimento, a própria OAB Nacional está fazendo um movimento agora para eleições, para a gente ter paridade dentro da própria OAB, para que a gente tenha 50-50, não seja mais 30-70, né? Que a gente seja 50-50 dentro da OAB. Então, a importância política tal da representatividade, que você também estava colocando, né? Do latifundiário e do agricultor. E aí eu queria colocar para você uma pergunta que eu recebi hoje, na verdade, que eu falei que eu ia falar com você, sobre representatividade feminina na política, que é: basta ser mulher para ter representatividade? Qualquer mulher na política vai gerar representatividade para esse espaço? Ou mulheres de esquerda, mulheres de direita, nesse sentido? Basta ser mulher? Só perguntas fáceis, né? Nós estamos aqui tipo numa sabatina, né? Entendi, né? Olha, assim, não dá para responder essa pergunta com sim ou não, Priscila. Primeiro que assim, no nosso campo, entre nós, né? Nós queremos feministas antirracistas, né, que combatam o patriarcado. Porque se nós não tivermos mulheres com este perfil, o sistema não é enfrentado. E eu acho que pelo parlamento você enfrenta o sistema. Eu não acho que pelo parlamento você se incorpora a ele. Eu dizia muito na minha candidatura que assim, é levar a luta de classes para dentro do parlamento. Eu acho que eu faço isso, né? Quando você tem uma pauta de privatização, a gente cria uma frente em defesa da Petrobras, outra frente em defesa dos Correios, leva pautas das pessoas que não se veem naquele espaço, porque é muito isso, né? E a Assembleia, eu acho que ela é ainda mais longe do povo, né? Assim, longe institucionalmente, a Câmara Municipal está mais perto das pessoas, não é igual o prefeito está mais perto das pessoas, está ali no território, né? A Câmara é mais distante, a Câmara está em Belo Horizonte, né? Ela se materializa muito pela intervenção do deputado no orçamento, que leva a emenda, das proposições aprovadas, né? Então, assim, o parlamento é mais distante, né? Então, assim, eu acho que é preciso que você tenha esse perfil de mulheres para que nós possamos mudar esse sistema, né? Para que nós possamos enfrentar esse sistema e que a política deixe de ser um lugar de homens. Acho que esse é um ponto. Mas acho que outro ponto, mais mulheres, ter mais deputadas, e aí deputadas de todos os partidos, eu acho que isso também é importante. Assim, porque elas também venceram processos internos muito duros, né? Elas também venceram nos seus partidos uma dinâmica avassaladora de que muitas vezes ela está lá para compor a cota necessária para a disputa eleitoral. Ela também enfrentou uma dificuldade de ter acesso a recursos do fundo partidário. Ela também enfrenta o machismo, a misoginia entre os seus pares, né? Talvez ela não se dê conta disso como nós conseguimos identificar essas violências, né? Mas eu, às vezes, converso com pessoas que não são do campo da esquerda e que me dizem, sei exatamente o que você está passando. Ou me falam, já passei por isso muitas vezes, né? Então, assim, esse processo são vividas por todas nós. Né, não tem uma escolha, né, de só as deputadas que se identificam como deputadas de esquerda, elas são desqualificadas permanentemente. Esse processo acontece, né, assim,
Nós estávamos, exemplos da vida prática, nós estávamos em 4 parlamentares sentadas no plenário, partidos distintos, e a gente conversa muito entre a gente. Era votação, quando tem votação, tipo assim, a gente vota 20, 30 projetos de uma vez. Então, a gente troca opinião, estava trocando opinião sobre os projetos, às vezes uma convencendo a outra, olha, eu não estou muito esclarecida sobre isso. Aí eu dizendo, não, eu acho isso e isso, por isso eu vou votar sim. A gente conversando ali, né? Chega um senhor deputado, o que as meninas estão fofocando aí? O que esse clube da Luluzinha está fofocando? Para ficar assim, num conteúdo básico. Eram diferentes partidos, não éramos todas do Partido dos Trabalhadores, né? Então, assim, ele chegaria para 4 homens e perguntaria isso? Não perguntaria, não é? Outra, eu estava numa atividade de comissão, do qual eu sou membro titular, final do ano, um colega senta ao meu lado e me diz assim, eu deixei no seu gabinete, eu tenho vontade de rir quando eu lembro, eu tenho vontade de rir agora, na hora eu não tive. Eu deixei no seu gabinete uma caixa de doce para ver se você volta menos amarga em 2020, Beatriz. Eu olhei, eu fiquei meio sem reação porque eu estava em comissão. E em comissão, quando a gente é minoria, a gente tem que ficar muito atento. Porque em 5 segundos, bota alguma coisa da qual você vai se arrepender pelo resto da vida se você não tiver ficado muito atento. É claro que eu não comi nenhuma grama daquele doce, mas ele sentaria do lado de um deputado? Ele falaria isso para um deputado do mesmo partido que o meu? Não falaria. Né? Então, assim, eu acho que é um pouco mais complexo, sabe? Assim, esse processo eu não separaria do ponto de vista do espaço, né? Mas eu diria que para transformar, eu acho que precisa ter essas características que eu assinalei no início da minha fala. São através dessas mulheres que compreendem esses espaços, né? Como machistas, misóginos e que, portanto, nós precisamos de posturas feministas, antirracistas e que enfrentem o patriarcado, que saibam o que é patriarcado, né? Aí que a gente enfrenta e tem condições de enfrentar o sistema até que ele mude. Perfeito, Bia. Não sei, Andressa, você vai falar? Sim. Manda ver, pode falar. Boa noite, pessoal. Um prazer estar falando com você, Bia. Inclusive, eu vou entrar num tema agora que é algo assim, que durante a luta contra esse projeto, acabou que eu fui descobrir quem era Beatriz Cerqueira. Eu tive a oportunidade de falar na Câmara de Itajubá, né, na Câmara de Vereadores daqui de Itajubá, contra o projeto Escola Sem Partido. E depois muitas pessoas vieram comentar que lembrou bastante você. E eu pensei, nossa, quem será ela? Quero conhecer essa mulher. Mas eu só fui te conhecer depois e admiro desde então. Uma coisa que eu queria dizer, né, é que a eleição do Bolsonaro, a gente já sabe que ela tornou um campo fértil para inúmeras atrocidades. Uma delas é o Escola Sem Partido, é esse projeto que já vem né, desde 2004, ele já está em discussão no cenário nacional, mas ele entrou aqui em Itajubá através de um projeto de lei na Câmara de Vereadores. E aí, desde então, a gente iniciou esse enfrentamento, né? Uma das pautas que nós nos colocamos contra, devido a vários motivos, mas a população ainda tem um pouco de dificuldade de entender o quanto esse projeto ataca, né, a educação de uma maneira geral, o quanto ela desvaloriza o profissional da educação, o quanto ela torna a educação ainda mais inacessível, porque não é um projeto que busca valorizar as pessoas pobres, não. É um projeto que a gente costuma até desmistificar o nome, né? Não tem nada de sem partido. É escola com racismo, é escola com censura. Então, Bia, eu queria que você falasse um pouco para a população itajubense
o que é esse projeto e o quanto ele ataca a educação, por que ele é tão terrível, porque ele não deve ser aprovado na cidade de Itajubá. Primeiro, Andressa, é um prazer. Você estava na plenária, não estava? Que eu estive em Itajubá, me lembro da sua discussão à época. Saudade, né, do tempo que a gente fazia plenárias presencialmente, né? Eu, pelo menos, andava muito pelo estado, isso me fortalecia muito. Eu sempre voltava com várias proposições para elaborar na Assembleia. Mas nós voltaremos, né, a nos encontrar presencialmente. Mas primeiro eu queria comentar, Andressa, eu acho que a dificuldade da população é porque ela foi jogada num processo de polarização muito grande. Sabe? A gente está vivendo isso já tem alguns anos, e ela está cansada, porque a vida concreta está muito difícil, né? O desemprego aumentou, o poder de compra do salário nosso ele foi lá no chão, né? Antes as pessoas compravam mais com o mesmo salário, as pessoas viveram um boom de possibilidades. O Brasil viveu pleno emprego, né? 2014 nós tínhamos pleno emprego, nós tínhamos uma valorização do salário mínimo que foi histórica, uma série histórica de valorização do salário mínimo, nós tivemos um processo de aumento grandioso, tanto de universidades como de institutos federais, então mais possibilidades, né? Então você teve uma juventude, uma geração que foi a geração depois da minha, ou da nossa, não sei a idade de cada um, mas que teve condições de estudar mais, de estudar melhor, de não precisar entrar rápido no mercado de trabalho, porque os pais tiveram melhores condições, né, de manter esse estudo, e as pessoas viram isso, e tudo que eu estou dizendo, né, foi durante o período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, as pessoas viram isso se depreciar muito rápido, né, e foram envolvidas num discurso de ódio e num discurso de uma corrupção, né, que é uma corrupção parcial, parece que é sempre só um grupo que praticaria essa corrupção, né, sempre associando a corrupção à esquerda, né, a criminalização da esquerda, a criminalização em especial do Partido dos Trabalhadores, né, vide aí a prisão do presidente Lula, vide como a presidenta Dilma foi tratada enquanto chefe de Estado, né? Então, assim, eu acho que a população está no meio desse processo todo, assim, né, de uma polarização que não permite o debate em profundidade, né? E o lado de lá, vamos chamá-lo assim, eles precisam dessa polarização, porque sem isso eles não conseguem sustentar muito no conteúdo. Sabe, assim, um debate de conteúdo de mais de 3 minutos, eles não conseguem sustentar, né? Então, no grito, né, espantando as pessoas e cansando as pessoas da política, porque é essa dinâmica que eu acho que eles fizeram, é mais fácil, né? Então, acho que tem essa característica que nós precisamos combater esse processo com muito diálogo e tentando sair dessa falsa polarização. Na verdade, assim, a ideia da escola sem partido, ela se associa a outros projetos, né? Eu não analiso separadamente, mas nós estamos enfrentando uma ideia, a escola sem partido, a escola militarizada e a homeschool, ou a ideia da educação em casa, né? É um processo em si para diminuição da escola pública, né? É um processo para diminuição da participação do Estado na escola pública, um processo de privatização da educação, menos escola pública e mais escola privada na educação básica, e para isso é preciso que você tenha um controle social, né? Para isso que você precisa ter um controle cultural, né? Então, por isso a cultura também é tão atacada, né? E é preciso que as políticas passem a ser elaboradas, como não só no Brasil, mas em muitos outros países, por empresas privadas da educação, não é? Quem faz formação de professores é o Itaú, quem faz formação de professores na educação básica é a rede Pitágoras. Então, quer dizer, primeiro que está por trás desse processo todo é o avanço da iniciativa privada para transformar a educação pública básica como de um direito como mercadoria. Então, acho que esse é o cenário geral que a gente enfrenta na educação e é muito difícil traduzir isso para a vida concreta das pessoas, né? Então, eu compreendo também essa dificuldade. No caso específico, então, a gente tem a ideia de que a educação deixa de ser uma questão de aprendizagem e de orçamento e vai se transformar num problema de segurança.
E isso é cativante para a comunidade, porque ela quer ter um lugar seguro para o seu filho. Então, por exemplo, eu conversei com uma professora que me disse assim, Beatriz, eu votei a favor da nossa escola ser escola militarizada. Eu estou cansada de tanta violência. Então, na ideia dela, como na ideia de toda a comunidade, a escola militarizada vai ser você ter mais policiais fazendo a segurança da escola. Então, se transformará num território seguro. Então, perceba que nem os governos explicam o que é o projeto, porque a escola militarizada não é isso. A escola militarizada é você perder uma gestão, a gestão pedagógica, a gestão administrativa, né, para uma corporação que não é da educação, que vai ganhar um salário completamente superior ao que os professores recebem, transformando aquele espaço não no espaço de aprendizagem, mas no espaço de disciplina, né? Então, o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil continua sendo a dificuldade no financiamento e, portanto, no investimento em processos de aprendizagem, né? Então, aí você tem esse ponto. Você tem o outro, que é a ideia que eles trabalham de que quem é responsável pela educação é a família, não é o Estado. Aí junta a ideia da escola sem partido e o homeschool, né, a educação em casa. Então, você cuida da educação do seu filho e o Estado vai atestar que ele vai progredindo. Além de todo o discurso fundamentalista, falso cristão que existe nisso aí, você tem a retirada do Estado da sua obrigação de ofertar a educação como um direito. Porque se a criança vai ficar em casa, não tem a professora, não tem a escola, não tem o espaço físico, você não tem investimento público. Não é? Então, você tira a obrigação do Estado, dizendo que a educação é responsabilidade da família. E a escola sem partido também trabalha com essa ideia de que é a família quem tem que dizer, quem tem que definir a educação, inclusive no seu currículo. Né? E aí é um processo que ele é extremamente agressivo ao direito a estudar. Porque o que eu estudo? Por que eu não fico a minha vida inteira dentro de casa? Né? A educação ela se dá em processo de interação, né? Então por isso que a escola, por isso que a escola física, né? Ela não é substituível por nenhum ensino remoto, então tudo que está acontecendo durante a pandemia não vai substituir o processo de aprendizagem. Você tem que trabalhar uma ideia do direito, da liberdade de ensinar, né? E aí eles fazem do Escola Sem Partido um falso discurso, como se na escola nós fizéssemos práticas de doutrinação e que interfiram no que é a orientação sexual, porque na verdade eles acham que é opção e não uma orientação. Então, desrespeita, né, a identidade, a diversidade, o que cada criança e cada adolescente desrespeita o processo educativo, né, desrespeita a profissão, né, de professor, embora alguns colegas achem que não tem problema comigo porque eu não falo de partido, mas o projeto deles não tem nada a ver com isso, né, na verdade é uma ideia de partido único, né, e não da liberdade de ensinar. Desconhece tudo que a sociedade construiu na redemocratização do país com a Constituição de 88, né, enfim, é um processo que diminui o Estado. Eu acho que a melhor forma da gente explicar é a diminuição da participação do Estado, da sua responsabilidade e a criminalização da profissão docente, porque isso está explícito nessa ideia, né? Ninguém aprende pelo medo e ninguém ensina pelo medo. Né? Então, os processos que nós temos vivido de incentivo a agressões físicas a professores, né, de incentivo a filmar os professores, um processo de intimidação, processo de educação não é isso. Né? A educação não se faz por uma pedagogia do medo. E eles tentam levar para dentro da escola essa violência como forma de fazer política que a gente já tem vivido na nossa sociedade. Mas eu acho que é com paciência, com o debate, que a gente vai conseguindo superar, né, esse processo. E é importante dizer, né, que somente o Congresso Nacional pode alterar os princípios constitucionais da educação. Né? Então, assim, um vereador que apresenta um projeto de lei sobre escola sem partido, ele está enganando a população, porque é um projeto inconstitucional.
Assim como qualquer vereador que apresentar um projeto de educação em casa, né, de homeschool, como já aconteceu no município aqui perto de BH, né, a educação, ela é um sistema que ele é organizado nacionalmente, e suas diretrizes, princípios, é de uma legislação nacional. Então, acho que, eu não sei se falta conhecimento, né, a quem propõe, ou a pessoa tem o conhecimento e propõe mesmo assim, mas não é prerrogativa, né, de vereador, nem eu não poderia propor, porque esses processos não são, eles confrontam a Constituição, e ninguém que está no parlamento, seja municipal ou estadual, pode fazer proposições que afrontem a Constituição Federal. Quer alterar a Constituição Federal, vá se candidatar a deputado federal ou a senador, porque é lá que faz ou a presidente, né? Não, nem a presidente, porque tem que passar pelo Congresso, né? Então eu sugiro mais deputado federal ou senador para alterar a Constituição, porque é lá, se alterar lá, é que abre a possibilidade para alterações, para possibilidades nos municípios. Então, essa questão da competência de cada esfera também é importante no debate. Perfeito, Bia. Andressa, não sei se você ia emendar um comentário, ou eu posso... Pode seguir. Eu ia só linkar, né, essa resposta da Bia com o tema que a gente tratou aqui anteriormente, que é a questão do machismo, considerando que a maioria do professorado são mulheres, né? Então, quando a gente pensa nesse processo de silenciamento da profissão, né, docente, nós estamos vendo também um processo de silenciamento de mulheres. Então, é só fazer esse link mesmo. Inclusive, foi uma pergunta que a Isadora deixou aqui. A gente está tendo muitos comentários, pessoal, muita participação mesmo. O povo aqui colocou boa noite, estão interagindo, estão aqui repercutindo todas as falas, mas de pergunta mesmo, que eu identifiquei foi a da Isadora. Ela disse que vê muitas situações de machismo, inclusive dentro do nosso partido, e aí ela queria saber como que a Bia busca lidar com isso. A Bia citou aqui já alguns exemplos, talvez já tenha esclarecido para a Isa, mas ela coloca, né, como que a gente pode buscar se fortalecer nessas situações, diante dessas situações? É só a primeira pergunta que teve até então. E é isso. Eu acho, Andressa, e todos, né, que estão conosco, assim, eu vou falar do que eu faço, né? Acho que é importante ter ações cada vez mais coletivas, né? Eu busco ter ações coletivas no campo da esquerda, né? Não só, nós temos também, além do Partido dos Trabalhadores na Assembleia, temos uma deputada estadual do PSOL, né? Então, eu busco que a gente faça processo no nosso bloco parlamentar, né? Tem uma deputada, eu faço parte do mesmo bloco parlamentar de uma deputada estadual da rede, né? Então a gente precisa procurar constituir espaços e ações coletivas. Agora, é um desafio, né? Eu acho que a pergunta ela é pertinente, não tem como ter uma resposta completa a ela, porque a gente precisa continuar a fazê-la até que a gente consiga respostas mais completas, né? Assim, algo me estranha muito, eu vou aproveitar a pergunta mesmo, porque algo me estranha muito, assim, a dificuldade de se reagir quando nós somos vítimas de violências, né? Assim, e eu sou um exemplo típico, né? Eu sou um exemplo típico. Periodicamente eu sofro processos públicos, públicos mesmo, né? De ataques, de violências, pela minha atuação parlamentar. E, menina, tem uma demora de reação, não nossa, nós reagimos sempre, né? Mas tem uma demora para ter uma reação mais institucional, coletiva, sabe? Meio que normaliza isso, acha que não tem problema. Eu sinto um pouco isso, sabe? Outro dia eu escrevi isso numa rede social da Áurea, porque ela fez um post de solidariedade a uma deputada federal do PSOL, que está sofrendo ataque, ameaça, inclusive está com proteção policial, e quando você faz isso, você dá visibilidade, e a visibilidade é importante,
para gente, porque não normaliza a violência, porque não torna assim algo comum, corriqueiro, sabe? Então, e eu disse para ela assim, a importância desse tipo de ação, porque faz falta, né? Assim, cada vez que você sofre uma violência, você precisa ter uma reação, né? Você precisa ter uma reação, né? Eu sexta-feira sexta-feira passada, não essa anterior, estive em Campo do Meio, né? E aí, assim, gente, a diferença de tratamento quando é deputada e é deputado, não é a primeira vez que eu vivi, sabe, assim, eu sempre ando com a minha quando eu vou em lugares tensos, né, eu ando com a minha identificação, eu já tinha sido apresentada, né, ao comando ali policial local, que a primeira tinha uma barreira, né, quando eu vou, eu sei das minhas atribuições, eu sei dos meus limites, né, e assim, com a agressividade que o policial pediu a minha identificação, não pediu do deputado que estava comigo. O deputado era do mesmo partido, né? Era o Rogério, estava ao meu lado. Eu olhei para o Rogério assim, e falei assim, Rogério, te pediram identificação? Aí todo mundo assustou, porque eles também não são acostumados a serem questionados. Eu acho que tem esse outro problema, né? Aí todo mundo assim assustou, aí pediram a dele, né? Aí fotografaram minha identificação. Eu não sei se é um processo normal, se todos os 77 deputados eles fotografam, mas fotografou, isso para mim não é um problema, eu sou uma pessoa pública, né? Aí um deputado federal do PSL falou que eu estava dando carteirada. Estou dando carteirada, eu preciso me identificar em situações de conflito, né? E ali não era uma situação mais do que conflito, né? Tinha acabado de ter bomba de gás sendo jogada no local, né? Helicóptero, quase 300 policiais, 50 viaturas policiais. Então, assim, eu não estava no Campo Florido, né? Mas não é a primeira vez que eu passo por isso, né? Aí o major não conversava comigo. O major conversava se reportando ao Rogério, né? E dizendo assim, estou conversando em deferência ao senhor. Como assim? Como é que um agente público pode se dar ao direito de decidir com quem ele conversa, com quem ele não conversa, né? Aí o sargento começou a filmar. Eu perguntei para ele para que ele estava filmando. O major disse que eu não poderia perguntar ao sargento, né? E o sargento passou a filmagem para os deputados do PSL, né? O sargento que estava, eu sei que é ele pelo campo de visão, né? Tinham duas pessoas filmando, uma estava na lateral, outra estava de frente, e a filmagem que apareceu nas redes sociais de deputados do PSL é do campo da frente, né? Agora eu sei para que policial filma, gente, né? É para fazer conteúdo ideológico, né? Para fazer. A filmagem não está completa, a filmagem postada não está completa, né? Começa a filmar depois que o major disse que me prenderia se eu passasse daquele ponto, né? Se eu quisesse passar daquele ponto, ele me prenderia, né? Me daria voz de prisão. Essa parte não está filmada, né? Como é que qualquer policial se acha no direito de dar voz de prisão a uma deputada no seu exercício parlamentar. Então, assim, a diferença de tratamento não é a primeira vez, né? A diferença de tratamento é algo assim, nossa, realmente assim, um abismo, né? A gente tem que encontrar formas de responder a isso. Né? Porque aí, quando isso vai para as redes, né? Aí está lá, né, na bolha da extrema-direita, parabéns ao major, tinha que ter descido porrada nela, tinha que ter dado um peteleco nela. Isso aciona gatilhos de violência, não é? E pessoas comuns, mas com ódio de extrema-direita, se sentem no direito de agir. Né? Essa a responsabilidade de quem passou a filmagem, de quem compartilhou a filmagem, né? Acionar gatilhos de violência, né? Ao expor de uma forma manipulada, né, um processo. E foi comigo. Outros deputados estiveram lá. Tá? Eu fui a única mulher por lá. Então, assim, a diferença, gente, é algo assim que a gente precisa conversar mais sobre isso, né? E precisa ter redes de proteção. Eu acho que eu falei tudo isso para chegar nesse ponto.
E não tem, né? E não tem. Eu tenho da categoria, sabe, assim, da educação, quando mexe comigo, parece que mexeu com todo mundo. A reação é imediata. O que me deixa, essa rede de proteção eu tenho, para não dizer que eu não tenho, mas uma rede de proteção maior, compreendendo o momento, nós não temos, né? E eu acho que esse é um alerta importante. Eu não sei se eu respondi a pergunta aí que foi feita, mas por aí que eu responderia. Nossa, eu queria só fazer um comentário super pontual. A gente percebe que não temos rede de proteção, por exemplo, quando uma menina de 10 anos engravida e a população fica contra a menina. Então, assim, eu acho que isso foi muito simbólico, né? Quantas mulheres não têm essa rede de proteção e quanto nós somos vitimizadas até quando somos crianças e quando somos, assim, extremamente vulneráveis por anos dentro de uma casa e mesmo assim a pessoa atacada é a vítima. E acho que daí, eu sempre falo isso em todas as lives, porque acaba que a gente sempre fala de alguma coisa em relação à violência. A gente ter esse movimento de ver o que é violência, entender e compreender, porque muitas vezes a gente não percebe. Acho que isso também é uma construção de identidade, de entender aonde você está sendo violentada, porque a gente sofre microviolências todos os dias. Ter alguém para te apoiar ou então te dar um toque, né? Falar assim, olha, isso foi proteção. E eu sempre falo, o movimento do não sorrir, se permitir estar com raiva, se permitir achar aquilo horrível, falar, isso é errado. Porque a gente sempre faz o movimento do sorriso. A gente que é mulher, a gente sempre, acontece uma gracinha, uma coisa inadequada, a gente dá um sorrisinho, leva na brincadeira. E isso é muito violento, é duplamente violento, porque a violência do outro é a violência que nós cometemos contra nós mesmos. Então, eu sempre falo isso e sempre rebato nessa tecla, né? Que a gente precisa dessa rede de proteção e a gente precisa entender e falar para quem está do nosso lado, olha, isso foi agressivo, não faça mais isso. Eu acho que isso também precisa muito, né? Desculpa, só pontuar. Não, eu ia só complementar também um outro ponto, que eu acho que em todos, de uma forma ou de outra, em todos os temas que a gente entrou até agora, fica claro essa tentativa de desfazimento, né, do tecido democrático, né, ou de desmonte das políticas públicas e dessa tentativa, né, de tirar a presença do Estado onde ele precisa estar. Então, eu acho que esse é um ponto muito evidente em tudo que a gente falou aqui. E aí, um dos que eu acho que está muito ligado com esse ponto que a Bia acabou de falar também, foi essa tentativa de reintegração no Quilombo Campo Grande, aqui, nossos vizinhos, inclusive, e a gente ficou bem apreensivo, foi muito tenso, né, assim, todo aquele momento, enfim, e aí, como a Bia colocou, você estava lá presente com outros deputados, deputado estadual Ulisses, deputado André Quintão, os deputados federais Rogério Correia, o Der Cunha também estavam com você, e você era a única mulher que estava e passou por essa situação, então, eu acho que queria colocar que foi uma medida pontual muito importante, né, de alívio, enfim, de uma vitória mesmo, e que a gente continue atento, né, a essas tentativas autoritárias, estaduais e federais que a gente tem visto para que a iniciativa privada ganhe espaço. Eu acho que esse é um ponto que eu acho que eu precisei complementar também e posicionar isso enquanto coletivo para a gente, que eu acho que é importante. E parabenizar também a atuação sua e dos outros deputados, que foi, acho que, muito importante essa ação conjunta. Eu acho que o Hernani tinha um ponto também, Hernani? Sim. Na verdade, eu ia emendar em outro assunto, que tentando trazer um pouco mais para a realidade local aqui do pessoal de Itajubá, onde a Bia também teve bastante votos, né, Bia? Tem o professor Júlio César, que ele é um apoiador nosso, ele pergunta: boa noite a todos, excelente programa. Bia, parabéns por representar a luta pelos professores. Como está a situação da reforma da Previdência no estado de Minas Gerais? Esse é um ponto que afeta os professores. E eu queria levantar o segundo ponto, que apesar de não ter a ver com essa classe, mas eu acho que tem a ver com o pessoal aqui. A gente está fazendo um trabalho bem bacana com famílias periféricas, e você falou que você fez parte da comissão em relação à isenção da taxa de energia, né? A gente faz um trabalho bacana com as famílias de conscientizar como que elas conseguem ter acesso a esse programa, e muitas famílias estão reclamando que não estão conseguindo ter acesso,
e outras famílias estão reclamando que a conta está vindo absurda, enfim. Eu acompanhei algumas reuniões na Assembleia e eu vi que essas reclamações são recorrentes. Se eu não me engano, você e outros deputados também já levantaram esse ponto. Então, eu queria levantar esses dois pontos. Primeiro, em relação à reforma da Previdência, né? E o segundo ponto é em relação à situação da CEMIG como um todo. O que você poderia falar para a gente? Bem, primeiro eu queria fazer uma observação de Campo do Meio, pode? Eu acho que Campo do Meio nos deu várias lições, né? Uma delas é a capacidade da resistência ou resiliência popular. Eu acho que isso foi muito, muito significativo. Isso estourou todas as bolhas de controle de informação e o mundo todo soube, né, o que estava acontecendo. Eu acho que esse é um ponto importante. E o segundo é que trouxe uma face do governo Zema que a gente não pode esquecer. É um governo que destrói a escola. Ele destruiu uma escola. É ele, gente, porque ele é o comandante da Polícia Militar. Não é? Então, assim, eu nunca me esqueço disso, né? A Polícia Militar não vai ter uma ação sem que o seu comandante máximo autorize, não é? Então, tem um responsável, né? O responsável é o governador do estado. É um governo que destrói a escola que, inclusive, não foi o estado que construiu, né? Aquele espaço físico que destrói a escola, né? Então, a gente precisa lembrar disso para a gente entender com que perfil de governo nós estamos lidando, né? Porque, às vezes, a gente tem uma esperança de negociação, mas um governo que destrói a escola, né, destrói qualquer coisa, né? Que a escola é nada tão simbólico quanto uma escola. Em tempos de um país que não superou o analfabetismo, em tempos de um país que a maioria da sua juventude ainda não tem acesso à universidade, né? Em tempos que a gente voltou a ter evasão no ensino fundamental. Não é 100%, nós não temos 100% no ensino fundamental. Um país que não conseguiu ainda chegar à marca da universalização da educação infantil, né? Então, assim, por isso é tão importante, né? Mas acho que o governo foi derrotado em Campo do Meio. Por isso a agressividade, né? E por isso que eles postam os vídeos em partes nas redes sociais, porque eles precisam destilar o seu ódio também, né? Contra alguém. Eles saíram derrotados. A ideia lá não era fazer a reintegração de acordo com a determinação judicial. Ah, Beatriz, como você sabe disso? Porque a determinação, a ordem judicial originária era um território que não era tão grande, né? Há 300 policiais, 50 viaturas, helicóptero, batalhão de choque, caveirão, para a reintegração de posse, retirando 6 famílias das suas casas, né? A operação pensada ela era muito superior ao que de fato ficou o resultado final. É evidente que cada família é super importante, as 6 famílias precisam dessa reconstrução, mas eu só quero dizer que o plano era maior, né? O plano não era parar onde parou. Então, de fato, teve um processo importante, né? Que na sexta-feira, né? De fato, nós conseguimos, depois de todo esse processo de resistência do mundo se mobilizar, o encerramento das operações policiais, porque esse foi o ponto de tensão com o major também, porque o que ele disse, você não vai entrar, porque nós ainda estamos em operação. Então não tinha terminado, né? Então não estava terminado ali, né? Bem, mas acho que esse processo, né? Então acho que o governo saiu derrotado em muitos aspectos em relação a Campo do Meio, né? E nós precisamos rapidamente reconstruir a escola, porque eles destroem aquilo que é simbólico, né? Simbólico para as pessoas. Então, assim, todo mundo sabe que quando tem o MST tem sempre uma escola. O MST investe em formação. Todo acampamento tem uma escola, né? Eles buscam, eles correm atrás, tem escola. Quando não tem institucional, eles continuam processos de educação, né? Então, o que é uma lição, né? Para governos que não se preocupam com a educação, né? Bom,
minha observação. Reforma da Previdência. Nós estamos aí com uma agenda, o plano do governo. Primeiro, a ideia do governo é aproveitar a pandemia, né? E aprovar com galeria vazia na Assembleia Legislativa. Esse é o plano do governo. Porque como a gente está na pandemia, aglomerações, movimentações, a Assembleia está em rito especial, você não tem acesso às dependências físicas da Assembleia, em função da pandemia, e acho que a Assembleia está correta em ter tido essas atitudes. A movimentação lá são quase 1.000 servidores, né? Então, assim, 1.000 servidores todo dia em 2 prédios, né, uma contaminação, e vários, inclusive, me testaram positivo para Covid, assim como parlamentares também. Então, a Assembleia foi correta, né, na suspensão das atividades presenciais. O governo quer aproveitar a pandemia para aprovar com galeria vazia, que aí a pressão, de fato, quando eu voto pelo computador, a dinâmica é completamente diferente de eu estar no espaço físico da Assembleia Legislativa. O plano do governo era ter votado no primeiro semestre. Nós conseguimos, nosso bloco, né, Democracia e Luta, e os sindicatos, que fizeram uma grande movimentação, nós conseguimos que não acontecesse. Retomou agora, em agosto, e nosso bloco também conseguiu que até o final de agosto, né, até a próxima semana, o projeto de lei complementar ficou na comissão, que é presidida pelo deputado Celinca, do PCdoB, e outros 2 deputados titulares são do Partido dos Trabalhadores, ou seja, uma maioria de oposição. Regimentalmente, o prazo termina agora no final de agosto, e votando ou não o relatório, o projeto vai para a 4ª comissão. Então, a expectativa nossa é ter a apresentação André, isso acontece comigo sempre. Eu não sei como é que não aconteceu comigo ainda, eu estou até estranhando. Mas é o que nos faz, é o que nos faz mais humanos, e é o que nos diz, olha, quero atenção, você está dedicando tempo demais, tempo de menos, né, a mim. Esse é o recado para a gente, viu? Eu passo por isso. Ontem eu passei por isso várias vezes aqui. E a gente insistindo, e também insistindo aqui comigo, me dê atenção. Mas, voltando à reforma, né, nós, então, estamos, agora, essa semana, né, vai ter a apresentação do relatório na Comissão de Trabalho. O relatório apresentado, né, a expectativa nossa, todo o trabalho, é pela rejeição do projeto, mas mesmo com a rejeição, ele segue para outra comissão, né, mesmo com a rejeição em uma comissão de mérito, ele segue para outra comissão. Né? Então, a gente precisa, em síntese, intensificar as mobilizações, as pressões, perguntar aos deputados qual é o seu posicionamento. A reforma é devastadora para os serviços públicos, né, para os servidores públicos, para o IPSENG, né, e tem muito interesse privado por trás dessa reforma. A verdade é essa. O primeiro Zema aproveitou a pandemia, depois ele aproveitou a reforma que o Bolsonaro fez para dizer que precisava fazer aqui também. Não precisava só mudar a alíquota de contribuição. Mas aí ele tira a natureza pública da previdência complementar. Aí ele cria fundos. Aí ele vai criando coisas para a iniciativa privada entrar no que é público. Essa é a síntese, para ficar bem prática. Então, tem muitos interesses. O desmembramento do IPSENG, a retirada do patrimônio do IPSENG. Para que vai retirar o patrimônio do IPSENG? Porque o IPSENG, você tem mecanismos de controle melhor, você tem um conselho do IPSENG com participação de servidores. Para que vai tirar o patrimônio do IPSENG? Para que vai mandar para os fundos, sabe? Então, tem outros interesses privados que estão em jogo, né? E por isso a pressa do governo, né? Que é um governo do não-Estado. Né? Outro dia, para fazer a discussão numa comissão, eu peguei o plano de governo do Zema. A área da saúde, gente, é de doer o coração. Eu não sei se as pessoas, quando votam, leem plano de governo. Mas eu vou crer que não leram, porque o plano de governo do Zema, ele diz que não pode ser o Estado único a cuidar da saúde. E que a gestão será uma gestão com a parceria com a iniciativa privada. Aí ele construiu um hospital de campanha, que ele não abriu, mas que ele queria entregar para a iniciativa privada fazer a gestão.
Então, assim, a gente tem que conversar mais sobre a conjuntura estadual, sabe? E tem muito pouco contraditório nessas questões, sabe? Assim, a oposição é pouco ouvida, por exemplo, você tem uma proposta do governo, o governo vai lá numa entrevista coletiva, vai num programa de TV, explica, não tem contraponto, né, do parlamento, falta muito contraponto, falta o contraditório, sabe? Assim, eu percebo isso muito, a dificuldade do contraditório. Então, falei da reforma da Previdência. CEMIG. Olha, primeiro eu quero dizer que privatizar não é a saída. Porque o governo Zema quer vender tudo. É uma grande liquidação que nós estamos passando nesses 4 anos, né? E aí ele deprecia a CEMIG, e aí a conta fica mais cara, o serviço piora, muita reclamação na área rural, muita dificuldade, mas tem um objetivo. Por que um governo tão eficiente não resolve os problemas? Porque o governo quer vender. E aí, para vender, fica mais fácil se ninguém se opor, ou se uma minoria se opor, né? Toda vez que eu faço um post de defesa da CEMIG, as pessoas... É uma das poucas vezes que as pessoas comentam, tem que vender mesmo, minha conta de luz é alta. Então, assim, primeiro eu queria dizer isso, existe um trabalho ideológico para convencer as pessoas de que a CEMIG tem que sair, tem que deixar, né, de ter uma empresa pública, parte dela, né? Segundo, então, aí não faz nenhuma medida de melhoria. O que nós precisávamos, eu fiz um projeto de lei, apresentei um projeto de lei, discutindo os lucros da CEMIG. No meu projeto de lei, originalmente, porque, primeiro, perguntar para que a CEMIG lucra, né? Porque o lucro da CEMIG vem da conta que a gente paga, né? Via de regra. Mas que o lucro dela seja aplicado em educação, saúde, meio ambiente e segurança. Eu acho que esses 4 pontos no meu projeto de lei. Eu apresentei em 2019. E eu comecei agora a fazer proposições que discutem a tributação no Estado, porque eu acho que esse é o caminho. Né? No plebiscito nós identificamos que nós temos um ICMS altíssimo, né? Então também discutir uma regra melhor para a população, porque é isso, né? Assim, eu apresentei, os deputados apresentaram um projeto de lei sobre a tarifa da CEMIG nesse período de pandemia, de isenção, né? De períodos, acho que teve deputado que apresentou até de períodos sem pagamento, porque é uma situação excepcional. As pessoas estão em casa, podem consumir mais, né? Pelo óbvio. Então, assim, a gente tem tentado batalhar nessa perspectiva, sabe? Mas eu acho que é um bom debate a gente discutir essas condições da CEMIG e o seu lucro. Eu já comecei com esse projeto de lei e vou aprofundar esse processo de discutir a tributação aqui no Estado. Perfeito. Andressa, acho que você tem um comentário. Eu queria só também só fazer um comentário pontual também. A gente está tendo vários comentários, e aí, pelo volume, a gente não vai conseguir, né, ler tudo. Normalmente a gente lê durante a live e tal, mas excepcionalmente hoje, para a gente aproveitar também o tempo com a deputada Bia, eu acho que a gente pede licença e permissão dos nossos, né, ouvintes e pessoas que estão nos assistindo, enfim, para a gente tomar essa liberdade e tocar aqui a conversa. Andressa, pode mandar. Então, a gente teve, né, uma conquista muito grande no final do último mês, na Câmara dos Deputados, né, com a aprovação da PEC, que constitucionaliza o Fundeb, torna ele permanente. Então, eu queria que a Bia falasse né, através do seu jeito, Bia, de ser, qual a importância da aprovação dessa PEC, né, para todos que estão aqui nos acompanhando, e como você avalia, Bia, o governo de Minas, quando se fala em educação, porque antes do contexto da pandemia, né, a gente estava num cenário caótico, né, os professores estavam em greve, eles estavam mobilizados aí, né, na busca de direitos relacionados à educação. E isso acabou? Como que tá? Como que você avalia esse cenário para nós? Bem, o Fundeb
foi uma vitória na contramão de tudo que nós estamos enfrentando, né? Porque o Fundeb significou uma vitória da educação pública, né? Significou mais Estado, enquanto eles querem menos Estado, né? A gente passou por um período, assim, vincular receitas é fundamental num país como o Brasil, que precisa ainda chegar a um patamar mínimo de uma prestação de serviço de qualidade à população. Sem a vinculação, deixando discricionário, né, para que cada governante faça o que quiser, áreas como saúde e educação ficam sem investimento. Né? Então, daí veio a primeira vinculação constitucional, né, hoje 25% no Estado e 18% da União, de recursos arrecadados de impostos obrigatoriamente têm que ser investidos em educação e 12% em saúde. Essa regra constitucional ela é fundamental, porque são áreas, né, saúde e educação, são áreas geracionais. Você não resolve a questão da educação de um ano para o outro, mas num processo sistêmico em que você vai avançando, você vai universalizando, você vai ampliando e melhorando. Né? Então, ele é geracional, por isso a importância da vinculação constitucional. E toda vez que você enfrenta governos não democráticos, você enfrenta a discussão de acabar com essa vinculação. Toda vez na história do Brasil que são governos não democráticos, a gente enfrenta essa questão. Né? Nós tivemos, então, duas experiências. A primeira é de ter um fundo que fizesse o financiamento só do ensino fundamental, que foi o Fundef, e ao final do Fundef, já no governo do presidente Lula, nós conseguimos, e isso é resultado de uma ampla mobilização social, popular, muita gente se mobiliza, conseguimos então o Fundeb. Foi uma grande conquista porque você amplia a vinculação de recursos, não apenas para o ensino fundamental, mas para toda a educação básica, pegando o ensino infantil e pegando o ensino médio também, né, como obrigatoriedade e a vinculação dos recursos. Parte desses recursos para o pagamento dos profissionais da educação, né, e com a participação da União, que, se eu não me engano, é de 10%, de complementação aos valores vinculados, né, da arrecadação de impostos. Bem, o Fundeb, então, como uma política temporária, terminaria esse ano, né, e aí a luta desde 2015, porque a PEC ela está na Câmara desde 2015, é constitucionar essa vinculação, de forma que deixe de ser temporária e se torne, então, permanente, né, guardada, protegida pela Constituição. Então, a vitória na Câmara dos Deputados ela foi muito importante porque aprovou, né, a constitucionalização da vinculação de recursos, ampliou de 10% para 23% gradativamente a participação da União no investimento da educação básica, sendo que 5% vinculados exclusivamente à educação infantil e 70% ao pagamento de pessoal. Né? Para Minas Gerais, isso é uma ótima notícia, porque com essa mudança, né, com o texto como foi aprovado, quase 200 municípios mineiros receberão complementação. Hoje, nenhum município mineiro recebe. Com a nova dinâmica, quase 200 municípios, além do Fundeb, que já receberão complementação para investimentos, né, na educação básica. Agora, a nossa tarefa é conseguir a aprovação no Senado, se eu não me engano, deve ser pautado na próxima terça-feira. Né? Então, essa é a próxima luta. Por ser emenda à Constituição, não passa pelo presidente da República, com a graça de Deus, nesse caso, né? Não depende dele. Então, a nossa luta agora é para que o Senado aprove a PEC sem retirar tudo aquilo que foi conquistado. Olha, a síntese do governo de Minas para a educação é a privatização. Eu não sei se todo mundo assim, já compreendeu, né, por que nós temos o Itaú fazendo a formação, né, dos professores da rede estadual, uma fundação privada, se eu não me engano, é de Pernambuco, também faz a formação de professores, né, e por que agora, recentemente, o governo anunciou um material complementar
Eu não sei porque a nossa profissão é a única que alguém de fora precisa fazer material complementar para a gente. Queria ver fazer material complementar para o médico, para o engenheiro, sabe, para o dentista, mas não, para a gente tem que ter material complementar, como se nós não fôssemos competentes. Somos, né? Estudamos, passamos em concurso ou passamos por processos seletivos, porque a designação é um processo seletivo, além dos processos seletivos que os municípios têm, né? Mas, enfim, é essa desqualificação permanente da educação que nós vivemos. Bem, recentemente, então, o governo anunciou, parecendo uma grande notícia, uma complementação, um material complementar entre as instituições parceiras. Quem estava? Fundação Lemon, Fundação Roberto Marinho. Então, assim, a grande pauta do governo para a educação é a privatização, é diminuir a participação do Estado. Por isso que vocês viram tanta municipalização, tanta escola que parou de receber matrícula do ensino fundamental. A diretora não tem culpa disso, porque não é ela que decide isso. A decisão é centralizada na Secretaria de Estado em Belo Horizonte, não escuta as demandas do município, né? E cada vez mais isso nós vamos enfrentar agora, de 2020 para 2021 de novo, né? Fechamento de turma, de escola, porque é isso, é retirar o Estado e as empresas da área da educação entrando na educação básica. Não é possível ter toda a dimensão disso ainda, mas essa é a síntese, né? E na outra ponta, a categoria lutando por um processo histórico, né, que a gente tem de desvalorização, então lutando pelo piso salarial e os seus reajustes, né? Hoje o vencimento básico é R$ 1.982, né? Para professora de licenciatura plena, com jornada de 24 horas, né? Mas, assim, é um dos piores salários do país, é um dos piores salários do Estado, na própria rede, né, no próprio Estado. Você pega todas as categorias, carreiras, é das piores médias de remuneração, a de Minas Gerais. Né? Na mesma ponta, a mesma categoria, lutando contra fechamento de turmas, né, e por concurso público. Porque a melhor forma de resolver qualquer questão previdenciária é tendo mais gente contribuindo. E mais gente contribuindo é concurso público. Então, percebam que o Estado não está preocupado em resolver a questão da Previdência. Né? Para nós termos 50% da educação ainda em contrato precário, que vai contribuir para o INSS, não para o regime próprio de previdência, o Estado não está muito preocupado com resolver, de fato, a questão previdenciária. Com a pandemia, está suspenso, né, assim, as atividades presenciais. Hoje o Sindiúti tem conquistado uma liminar no Tribunal de Justiça que impede o Estado da convocação presencial de servidores. E eu vou dizer para vocês, é só por isso que as atividades presenciais não voltaram. O plano do governo era o retorno final de abril, início de maio. Por isso que os PETs, os aplicativos, teve tanto problema, porque não era o plano original. O governo ia retornar às atividades para, inclusive, se colocar no Brasil como o primeiro estado que fez o retorno presencial de atividades. Não fez porque o Sindiúti conquistou uma decisão judicial que continua em vigor. Ela não foi alterada e, portanto, o Estado não pode fazer a convocação presencial. Quem diria, né? O sindicato salvando vidas quando o governo quis fazer uma convocação, que se tivesse feito, eram 50 mil servidores trabalhando numa semana e mais de 100 mil professores na semana seguinte. Imagina tudo isso e o que nós teríamos de contaminação pela Covid-19 na educação nesse momento. Né? É isso. Perfeito. Pessoal do coletivo, não sei se vocês querem emendar numa pergunta. A gente já está quase caminhando para 1h30 de conversa aqui com a Bia. Passou voando. E aí a gente também, para não segurar muito a Bia, eu pensei em fazer uma pergunta aqui de fechamento, que eu acho que também vai tomar uns minutinhos. Então, não sei se alguém quer já emendar uma pergunta, posso mandar? Na verdade, eu só queria fazer uma colocação, Bia. E, tipo assim, se quiser falar rapidamente, só para mim não atrasar todo mundo. Você não acha que a pressão social vai ser maior no pós-pandemia para que essas aulas, além da, assim, eu acho que tem dois contrapontos. Algumas pessoas querem muito que retornem, porque eu acho que tem gente que não aguenta mais as crianças e adolescentes dentro de casa.
E eu acho que tem gente que mesmo assim está com muito medo que volte, os professores, e eu vejo que muitas pessoas, eu acho que Itajubá também tem muito disso, é uma cidade muito conservadora, e que tem algumas pessoas que fazem muito barulho, não sei se são tantas, mas o barulho é muito alto. E aí parece que elas também querem e não se preocupam com a saúde dos profissionais envolvidos na educação. Não falo nem só os professores, que são muito mais, né, do que só os professores dentro do ambiente escolar. E aí, em contraponto a isso, se depois que essa pandemia voltar, passar, né, como que a escola vai, como que você vê como vai ser a educação no pós-pandemia, né? Se essa proposta do homeschool, por exemplo, que você falou, essa privatização, você acha que ela não morre um pouco depois dessa pandemia? Eu respondo agora? Eu acho que dá pra, pode responder e eu emendo na outra depois. Tá bem. Não, eu acho que assim, o governo. O problema que teve, assim, o coronavírus foi um debate, como é que eu posso dizer, ideologizado, né? Se eu defendo o não retorno das atividades, eu sou anti-Bolsonaro. Se eu defendo o retorno, eu sou Bolsonaro. Sabe, assim, esse processo é um processo terrível, porque não discute educação, né? Assim, a gente precisa discutir as condições objetivas do que é uma pandemia, né, o grau de contaminação desse vírus, a incapacidade dos nossos sistemas de saúde público e privado de atenderem a população, inclusive o privado, porque quem acha que paga um plano de saúde tá de boa, não tá, porque o colapso, quando acontece na rede toda, né? Nós temos que conversar à luz dessas informações, né? Assim, eu sou defensora, quando começou a pandemia, eu passei a estudar muito, a gente criou um grupo, eu passei a ter muito acesso a estudos, pessoas, infectologistas, estudiosos, enfim. Nós não podemos ter retorno com a pandemia sem controle. Minas Gerais não controlou a pandemia, o Brasil não controlou a pandemia. Né? Você não teve processos que, se tivessem sido feitos no início, nós teríamos como controlar uma pandemia e como tirar esse vírus do país. Outros países deram conta de fazer isso, o Brasil conseguiria fazer. Né? Então, assim, jogar a morte, porque a criança, quando vai na escola, ela volta contaminada para sua casa. Então, a questão ela não está só com a criança, ela está com todo o núcleo familiar, né? E vai virar uma catástrofe, né? Essa é a realidade. É preciso entrar numa sala de aula para entender o que é uma sala de aula, para que as pessoas compreendam que não é possível conviver com o vírus em uma sala de aula presencial, né? Nesse momento. Né? O ano letivo, porque eu acho que também tem essa ansiedade, sabe, Priscila? As famílias não querem que seus filhos percam o ano, ou que não fiquem prejudicados versus quem está na rede particular, que desde o início a rede particular encheu os meninos de atividade, a rede particular enche os meninos de atividade, estressando a família inteira, inclusive, para não perder o cliente. Não é para o processo pedagógico, é para não perder o cliente, né? Porque as famílias muita gente teve queda na sua receita familiar, assim, brutal, não consegue manter o mesmo padrão de vida, né? Então, acho que tem esse elemento também das empresas, né, de educação. Mas, voltando, então, assim, é impossível você pensar uma pandemia sem controle e um retorno presencial. Acho que assim, esse é o debate que precisa ser feito, assim, sem gritaria, com muita tranquilidade, sabe? Tem que ser perguntado a cada mãe, assim, é isso mesmo? Você vai colocar o seu filho todos os dias num ambiente que não é seguro? Porque não tem como colocar seguro esse ambiente. É um vírus, não tem como colocar esse ambiente seguro. E a senhora sabe que o seu filho, com mais 10, com mais 20, com mais 30, doentes ao mesmo tempo, não tem UTI na cidade? Não vai ter condições de atendimento? Como é que isso vai se dar? Acabou outro dia uma reportagem de uma doença rara que acomete crianças, que vincula quando a criança tem o Covid. Então, nós estamos ainda num patamar que ele não é conhecido, né? Ou a gente é defensora do que o presidente defendeu, todo mundo se contamina, quem morrer, morreu,
Quem não morreu sobreviveu e a sociedade segue com quem sobreviver, porque é mais ou menos essa síntese, né? Do que nós estamos vivendo. A gente topa correr esse risco, sabendo que a gente não sabe se o filho vai fazer parte do grupo que vai viver ou do grupo que vai morrer, porque isso não depende, não depende nem da ciência, né? Assim, no início, eu fiquei assustadíssima com um debate que eu tive com uma pessoa, que ela dizia, não, mas os idosos vão morrer, mas é assim mesmo. Oi? É assim mesmo? Milhares de idosos vão morrer, mas é assim mesmo. Como é possível, né? Mas, assim, isso demonstrou que ela estava... O debate não era dela. O debate era de um núcleo ao qual ela participava, que fazia o discurso ideológico, né? Eu postei num grupo, tem um site que faz a memória, né, de todos que morreram por Covid, né, quem era a pessoa, né, que é uma questão importante para a gente não perder a memória. Mais de 100 mil mortos, né, cai um avião, você tem uma comoção que é correta, né, mas você tem uma grande comoção. 100 mil mortos são quantos aviões caindo ao mesmo tempo no Brasil? Né, eu nem fiz essa conta, mas são quantos aviões caindo? Então, dezenas de aviões caindo podem. Um avião caindo não podia, né? Então, assim, eu coloquei num grupo isso para as pessoas saberem, porque eu estava vendo a dificuldade do isolamento social, as pessoas estão levando uma vida normal. Aí, imediatamente, alguém me respondeu, e quem quem vai se preocupar com quem está perdendo o emprego? Eu falei, mas é uma coisa contra a outra? Se eu defendo a vida, eu não estou me importando com quem está perdendo o emprego? Sabe, assim, essas polarizações, nós temos que desfazê-las, porque não é possível voltar à normalidade, né? Então, assim, para as famílias que estão preocupadas com o tempo escolar é refeito, o tempo escolar é reorganizado, o tempo escolar não é tempo de ano civil. Então, o ano letivo de 2020 não tem que terminar em 2020. É uma cultura brasileira de que o ano escolar é dentro do ano civil. Mas nós podemos dar continuidade aos estudos em 2021. Nós podemos dar continuidade e assim sucessivamente. Mas para dar continuidade, a criança tem que estar viva, a professora também. E hoje, para ambas estarem vivas, não tem outra forma a não ser o distanciamento social, porque os governos nossos foram incompetentes e não conseguiram controlar a pandemia. Isso também precisa ser dito, né? Se tivesse uma pandemia controlada, nós não estaríamos nesse abre e fecha. Eu não sei como é que é aí na região, mas assim, é um abre e fecha, é um abre e fecha, é um abre e fecha que as pessoas cansam e normalizam, passam a conviver com o vírus, né? Então, assim, a gente não sabe a realidade do vírus no estado, porque Minas Gerais não testa. Tem 3 meses que eu falo isso. Aí, a semana passada, saiu uma pesquisa dizendo isso. Minas Gerais é o 2º estado que menos testou. Se você não testa, você não sabe quem está contaminado. Se você não tem diagnóstico, você não sabe o que fazer. Então, e aí, sem saber o que fazer, você não pode ir retornando às atividades e saber o real grau de contaminação de um vírus com essa capacidade de letalidade que nós estamos enfrentando. Minha opinião em relação à questão das aulas. Desculpa o tempo. Imagina, eu ia fazer uma pergunta, mas acho que você já contemplou esse ponto na minha pergunta. A Andressa, acho que tem um outro comentário para a gente poder fechar, eu acho, essa discussão. E eu acho que um ponto só que eu queria deixar, até como minha fala final, eu acho, até para deixar para vocês depois fazerem o fechamento, Andressa, meninas, enfim, e deputada, é sobre essa importância da articulação também das pessoas, né, da educação, que é o tema que a gente está principalmente falando aqui, não só no município, mas também no Estado, acompanhar as discussões na Assembleia, acompanhar o que está acontecendo, porque é a única forma que a gente tem de conseguir garantir minimamente que nossos direitos não sejam retirados. Então, acompanhar, né, a Bia, acompanhar os demais deputados, acompanhar, enfim, toda a discussão que está acontecendo, porque essa é a forma de pressionar, assim como no Quilombo, né, Campo do Meio, também as outras pautas que estão acontecendo. Então, a própria nossa voz, a gente convida para que vocês acompanhem outras pessoas que também estão discutindo participação popular, enfim, que estão debatendo política nesse momento, que é delicadíssimo. Então, acho que a minha fala final, primeiro, é de agradecimento à Bia pelo tempo de ter
estado conosco, né? A gente tem 1000 coisas para falar, mas a gente precisou, enfim, cortar alguns pontos, mas eu acho que o principal ficou, e aí eu não quis nem emendar em outra pergunta, porque eu acho que é um momento delicado para que a gente esteja cada vez mais atento enfim, a esse sucateamento e essa tentativa de desmonte. Então, obrigado, Bia, e já queria deixar para o resto da turma, André, se você quiser emendar na pergunta também. Deixa eu só dar Então, Andressa, deixa eu só agradecer, falar, porque depois né? você vai perguntar e fica mais fácil para ela. Isso, desculpa. Não, eu queria agradecer também a deputada, né, por ter gastado esse tempo com a gente. Como a gente disse no começo, é uma inspiração para nós, enquanto mulher de coragem, mulher de luta, né, que pensa sempre no coletivo. E uma cena que me marcou, que eu acho que registra muito tudo que a Beatriz representa, foi na posse dela como deputada, quando a maioria dos gabinetes estavam cheios lá de seus apoiadores, e os apoiadores da Bia estavam lá no saguão, estavam lá na rua lutando, a gente estava passando por aquela questão de Brumadinho, uma coisa que me marca e que me dá e que nos dá vontade de querer participação popular na política. A política ela tem que ser do povo, não pode ficar só com aquelas pessoas que estão representando a elite. Então eu queria agradecer primeiro por toda essa trajetória sua que inspira nós, inspira outros espaços coletivos de luta. E obrigado, tamo junto. Priscila, Pri? Tá. Então, para finalizar, eu queria também agradecer, né, a Bia por esse papo aqui, por essa prosa boa. A gente tem feito essas conversas no domingo, igual todo mundo tem comentado, né? Enquanto o Faustão não volta oficialmente, a gente está podendo manter no domingo, mas que bom que a gente está aqui hoje. Eu queria, Bia, que para fechar você pudesse deixar aí uma dica, sei lá, uma mensagem para os coletivos, assim como o nosso, né, para os jovens que estão aí se aventurando nessas eleições municipais. O que você diria para pessoas que estão vivenciando situações como a que nós estamos vivenciando, considerando que nós, né, itajubenses, pré-candidatos numa cidade, né, bastante conservadora, o que você deixaria aí de dica para gente que está começando agora? Você já é uma pessoa que tem bastante experiência, já passou por várias lutas aí, e é uma mulher forte, como o Hernani disse. Acho que é isso, ouvir um pouquinho aí nesse fechamento, o que você tem de dica para nós, de conselho de alguém que já está na luta aí. É isso. Obrigada. Sou eu agora? Pode sim. Bom, primeiro, então, eu quero a gratidão. Eu que quero exercer aqui a gratidão. É um prazer, né? Assim, é um prazer, acho que aqui é bem melhor do que o Faustão, né? É um prazer enorme ter tido a oportunidade, né, de compartilhar, conversar sobre assuntos que são relevantes para todos nós, né? Então, assim, eu que agradeço a gentileza, vocês me permitam também. Eu quero deixar um abraço para o Bidu, que sempre me ajuda nessas articulações de agenda, né? Ele é sempre muito parceiro. E eu quero também deixar um abraço para o Douglas, né? Douglas, que é o nosso pré-candidato, né? A prefeito. Desejar a ele muita força e parabenizá-lo, né? Por se colocar à disposição. Então, queria deixar um abraço para ele também. O que eu diria, né? Olha, quando a gente não ocupa o espaço, outros ocupam. As coisas não estão boas, né, para a maioria da população. Então, ou a gente ocupa a política, ou as coisas continuarão ruins, porque a política decide
a nossa vida, mesmo quando a gente não participa dela. Então, a iniciativa de coletivos como o de vocês demonstram a possibilidade de que é possível fazer política coletivamente, e não numa disputa, numa corrida de 100 metros, que vai ter um pódio de primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado e todos os demais perdedores, né? É possível, então, fazer algo mais coletivo, e é possível, mesmo numa cidade, né, que vocês disseram, né, uma cidade com perfil conservador, nem todos são. Muitas pessoas se identificam conosco, muitas pessoas querem um mundo melhor do que o que está aí, né? Muitos estão insatisfeitos com a situação. Então, a gente tem muita gente para conversar. O que eu aprendi é a gente não gastar energia na dificuldade, sabe? É a gente não ficar tentando, ficar respondendo ou ficar caindo nas provocações de bolhas, né? Eu aprendi isso, assim, demorei para aprender. Antes me afetava muito, mas eu com o tempo fui compreendendo que vários ataques, eles são ataques de quem não tem base social e precisa manter sua bolha. Porque sem o ataque, sem o ódio, ele não tem outra forma de conversar com as pessoas, de nutrir a sua bolha. Quando eu compreendi isso, eu passei a lidar melhor, né, com uma série de coisas e parei de gastar uma energia naquilo. Eu não vou ficar gastando uma energia numa bolha do que não me representa. Mas fora da bolha tem um mundo de gente que quer participar. Eu acho que as pessoas, é isso que a gente precisa compreender também. As pessoas não querem, as pessoas querem mais engajamento, elas querem participar mais das coisas, e não só ali o tapinha nas costas, né? E nem tapinha nas costas está podendo dar por causa da pandemia. Mas, assim, as pessoas querem mais engajamento, elas vão se identificando naquilo que elas podem participar mais, podem se engajar mais. Então, eu acho isso, sabe? Andressa, Hernani, Priscila, Bruno, né? Assim, o coletivo é uma inovação, né? Toda inovação causa um estranhamento, não se preocupem, né? Causa um estranhamento do lado de cá, né? Não estou nem falando do lado de lá, causa do lado de cá. Não se preocupem, não gastem energia com quem não pensa, não acha que esse é um caminho, porque se fortaleçam e se articulem cada vez mais, né? Eu acho que esse engajamento e essa forma é a melhor forma como as pessoas querem participar. E ocupar a política com as nossas vozes, nossos corpos, nossa visão de mundo, né, com a nossa diversidade, porque às vezes é surpreendente como um processo eleitoral pode dar essas respostas também. Tá? O que nós não podemos é fazer da eleição um fim em si mesmo, né? O processo eleitoral é um instrumento e a ocupação num parlamento é um instrumento, né? Então eu desejo vida longa ao coletivo, contem com o nosso mandato em tudo que vocês precisarem, para que vocês se fortaleçam, sejam vitoriosos, né? No processo eleitoral, a gente ainda está no período pré-eleitoral, mas sejam vitoriosos em todas as etapas e vão nos ensinando essa forma de fazer política coletiva que agrega, né, e que traz esse engajamento. Eu diria isso, assim, além de agradecer a gentileza de todos que nos acompanharam, que eu acho que é de extrema gentileza. Aí eu acho que é gentileza. Num domingo à noite, um monte de gente assistindo, comentando, perguntando. Aí eu acho que é uma gentileza, né? Porque as pessoas, gente, o domingo é algo muito concorrido para as coisas da casa, né? Todas elas, né? Desde de arrumar a casa a ficar com a família. Muitas vezes as pessoas só têm este dia, né? E elas dedicaram, nós já vamos para quase 2 horas de live, e as pessoas ficaram aqui conosco. Então, a gratidão a todas que ficaram até esse momento. Então, parabéns pelo coletivo e gratidão pela oportunidade do diálogo com vocês. Obrigado, gente. Valeu, obrigado para todo mundo que acompanhou. É isso. Vamos encerrar. No domingo que vem a gente está de volta. Bia, tamo junto. Muito obrigado pelo seu tempo de novo. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Bia. Tchau. Beijo. Tchau, Tchau, gente. gente. Obrigada.